Fala aí pessoal, o vídeo que eu vou mostrar para vocês hoje é aqui do Xperia S, que ele é um novo topo de linha, não tão novo assim, da Sony, aqui no Brasil. Começando pelo design dele, ele é um aparelho que tem dimensões bastante pequenas, ele tem aqui a parte de trás encurvada, como vocês podem reparar. De altura ele tem 128 mm, de espessura ele tem apenas 10,6 mm e de largura 64 mm. Aqui atrás nós temos a sua câmera, uma câmera de 12 megapixels, que além disso faz vídeos em Full HD, que tem ótima qualidade os vídeos dele. A sua tela é de 4,3 polegadas, tem 720 pixels por 1280, ou seja, tem uma resolução HD. Ele tem 32 GB de memória interna e 1 GB de memória RAM. O processador dele é um dual core de 1.5 GHz. Ele tem a câmera frontal também, que é de 1.3 megapixels, e faz vídeos em HD também a filmagem dele. Interessante isso. O ponto alto do design desse aparelho é que vocês podem ver que ele tem essa faixa aqui embaixo translúcida, que ela, de acordo com o movimento que você faz, ela até acende. Mas infelizmente isso aqui é um dos pontos fracos do aparelho. Por quê? Se você olhar aqui, tem 3 botões, que é o botão aqui, o voltar, o home e o menu. Daí você vê esse aparelho, com a primeira coisa que você vai fazer é clicar. Vocês podem ver que não acontece nada. Por que disso? Porque embora o desenho seja aqui nessa parte branca, nessa parte transparente, os botões de toque ficam em cima, ou seja, na parte superior. Que daí vocês podem reparar que são 3 pontinhos de LED, dá para ver aqui, mas que são muito pouco sensíveis, não são muito usáveis assim, tem que apertar forte algumas vezes para ele funcionar. Então, aqui ó, não funciona, vamos apertar em cima um pouquinho. Daí entrou o menu, o voltar e o home, mas eles são pouco sensíveis, tem que apertar exatamente no local, senão ele não funciona. Outro ponto fraco desse aparelho é a questão que ele, embora ele seja o topo de linha da marca, ele ainda está aqui, vocês podem reparar, na versão 2.3.7, ele ainda roda o Android Gingerbread, mesmo se passando quase um ano que o Android CS já está no mercado. Com a resolução HD fica bem mais fácil nós visualizarmos textos na tela. Para vocês terem uma ideia, a resolução é até maior do que a própria retina do display do iPhone, do 4S. A resolução de 720 pixels por 1280 pixels, ela dá uma densidade de 342 ppi, ou seja, é muito fácil fazer a leitura. Vocês podem ver aqui, ó, que é uma resolução HD que facilita muito a leitura neste aparelho. Para jogos, ele também é um aparelho bastante potente. Vou jogar aqui, rodar o jogo Shadowgun, para vocês terem uma ideia. Vocês viram rapidinho ele já abriu. I still cannot initiate scanning sequence. We are being jammed. Which means the good doctor is expecting us. Yes, and the nuclear missiles were also an excellent indicator. Sarah, was that sarcasm? No, I will attempt to locate alternate frequencies. Sarah out. Podem reparar que ele é bem potente, né? Roda sem travamento nenhum. A maioria dos jogos que eu testei além desse. Um outro detalhe que vale a pena ser comentado é que esse aparelho, ele,
possui algo que poucos Androids hoje possuem, que é um botão dedicado à câmera. Isso faz muita diferença, faz muita falta ter um botão desse. Além disso, ele também aqui tem uma saída HDMI. Vocês podem ver aqui. Desse lado tem os dois botões de volume. E desse lado tem aqui a entrada USB. Infelizmente ele tem uma tampinha aqui que era muito chata de abrir. Só que como você vai usar ele para carregar o tempo inteiro, você toda vez terá que lutar aqui com essa tampinha para fechar, mas com o tempo acostuma. Aqui falando da câmera, basta dar um toque nela para iniciar o aplicativo de câmera. Pode notar. É uma câmera bastante rápida. Então aqui esse mouse para a gente dar uma olhada. Que tem aqui o recurso de autofoco normal. Agora, uma diferença que eu notei nessa câmera é que, diferente da maioria das outras câmeras, o foco fica sempre no centro, ou seja, você não tem aquele toque para focar, né, que você toca e foca, e não, ela não faz isso. Você tem que necessariamente vir no botão de câmera, ou aqui na tela, ou o de cima, segurar para que ela foque. Mas em outras câmeras, em outros aparelhos, você dá um toque em algum lugar na tela para que ele foque. Então essa câmera não faz isso. Eu achei um ponto negativo nela. Para passar, aqui tem vários modos de cena, então um visual padrão, fones da Sony, que tem o paisagem, retrato, retorno. Então é interessante aqui. Você tem aqui o modo para regular, né, o ISO. Então é uma câmera bastante completa, tirando esse ponto do foco que eu acho que ficou devendo um pouco. Então é isso, pessoal. Esse aqui é o Sony Xperia S, um aparelho que tem muitos prós, que é a sua tela, que é muito boa. Ele tem uma câmera também muito boa de 12 megapixels. Ele tem um processador dual core de 1.5 GHz, mas também ele tem contras, que é esses botões aqui de toque que são pouco sensíveis e enganam um pouco essa questão dos desenhos estarem embaixo. Tem um ponto fraco também, que é a versão do Android, que ainda está no Gingerbread, já poderia ser atualizado tanto para o ICS como para o Chili Bean. E um outro ponto que eu acho que deve ser dito, que é um ponto ruim, é o seu preço. Por quê? Ele tem um preço, hoje já baixou um pouco, você pode achar até na casa dos R$1.600, R$1.700, mas por pouco mais você já consegue aparelhos melhores, como por exemplo o Galaxy S3. Então o conselho é o seguinte: se você deseja muito esse aparelho, espere um pouco, espere que a Sony pelo menos libere o Android CS para ele, e com certeza os preços irão baixar um pouco com a chegada de novos aparelhos também da Sony. Então esperar um pouco é o momento agora para esse aparelho. Também existe uma versão um pouco mais barata desse aparelho, que é o Xperia AP, que é o nosso próximo vídeo que nós vamos fazer aqui, que ele tem um preço reduzido e tem praticamente o mesmo hardware, com o mesmo processador, a mesma memória, a mesma tecnologia na tela, só que porém a tela é menor, de 4 polegadas. Então também pode ser considerado para você comprar. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, dá um gostou aí. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar aí nos comentários, né, que nós vamos ler com todos os comentários. E assim que possível vamos responder as suas dúvidas.